E aí, meus caros acadêmicos, vamos lá para mais uma aula de bioestatística. Hoje nós vamos estar trabalhando um teste não paramétrico, é o teste que está diretamente relacionado com o teste T, tá? Ou seja, ele é uma alternativa não paramétrica. Lembrando, quando é que um teste é não paramétrico? Quando ele não atende dois pressupostos, que é ter distribuição normal e variância igual. Tá bom? Então vamos lá para o nosso exemplo. Imagine novamente o nosso exemplo de riqueza de aranha, tá? Então imagine aí que eu estou tentando verificar se as médias de riqueza diferem entre dois locais de acordo com a conservação desses locais. Assim, então a gente dividiu o fragmento A e fragmento B. Fragmento A seria o mais conservado e o B o mais alterado. Lembrando que a gente está trabalhando teste de hipótese, portanto, nossa hipótese sempre está partindo do seguinte: nossa H0 diz que não existe diferença entre essas riquezas, tá? Ou seja, essas riquezas são iguais. Já nossa hipótese alternativa H1, ela trata que essas riquezas são diferentes, pressupondo que locais mais conservados têm maior riqueza do que os mais alterados, degradados, tá bom? Então, lembrando, você vai a campo, né, avalia, compara dois grupos e quer ver se a média deles difere estatisticamente ou não. E essa é a mesma ideia do teste T, ok? Teste T independente. Só o que é que acontece? Muitas vezes, ao você avaliar os pressupostos, você vai verificar que a distribuição dessas variáveis aleatórias, ela não segue o modelo normal. Você também vai verificar que ela não tem a variância igual. Que recurso você pode utilizar? Ora, inicialmente você pode tentar transformar esses dados através de um logaritmo ou de uma raiz quadrada. Tem vídeo no canal sobre isso, tá? Então, você vai lá, tenta fazer essa transformação. E mesmo quando você transforma, você não consegue atender esses pressupostos, só vai sobrar uma alternativa para você, que é realizar o teste não paramétrico, tá? Para conseguir avaliar esses grupos. Avaliar no sentido de comparar se as médias são similares ou não. No caso, para o teste T, o não paramétrico seria o teste de Mann-Whitney, tá? Também conhecido como Wilcoxon, tá bom? Então a gente vai criar, tá? A gente cria um objeto onde ela recebe a função wilcox.teste, tá? E aí ela vai avaliar, tá, a nossa variável dependente em relação à nossa variável independente. Então vamos lá. Então tá aqui, nosso teste de Wilcoxon, tá? Então verifique que a gente tem o valor do teste que foi 162,5, tá? O p-valor podemos observar que ele foi 6,721 elevado a menos 0,5, Se você fizer a transformação aqui, tirar dessa notação científica, você vai observar que esse valor é menor do que P 0,05. Então, como ele é menor, a gente já sabe. Quando o P é menor do que 0,05, eu vou escolher a minha hipótese alternativa, a H1, que é aquela que tratava que os nossos grupos têm médias diferentes, tá bom? Então, posteriormente a isso, você verifica qual é a média de cada grupo e vê qual é essa diferença. E essa diferença vai ser estatisticamente significativa. Aqui tem uma ideia interessante. Veja que os testes não paramétricos, eles vão formar rankings com os valores originais do dado. Então, quando você for medir a média, você tem que fazer essa média, tá, com os dados observados, tá? Então você volta na sua planilha original e usa
né, uma função para avaliar a média desses grupos, tá? A média real. Aqui para facilitar, né, a gente vê isso, a gente pode usar ou construir um box plot, né, colocando a comparação entre esses dados, tá? Então aqui a gente vai usar construir box plot, tá? A função box plot, né, da variável dependente em relação a independente. Vamos lá? Então olha aqui, do lado nós temos o nosso box plot, tá? Que foi plotado com os dados originais. Então aqui você já pode observar que para o nosso grupo A média foi aproximadamente 26, tá? E o nosso grupo B, nossa média foi aqui em torno de 16 aproximadamente, ou seja, dá uma diferença aí de 10 espécies, tá? Né? Então você vê que foi significativamente diferente o que foi atestado, que nossa hipótese indicava diferença significativa entre o número de espécies entre locais conservados e locais alterados, tá bom? Então, pessoal, espero que nossas dicas tenham mostrado para vocês quando aplicar o teste de Wilcoxon, tá? E se isso lhe ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima oportunidade.